Mateus capítulo 8. Estou desde o início do ano expondo Atos, e a igreja precisa de uma dieta de toda a Bíblia, não só de Atos. Então, nós já avançamos bem até o capítulo 13. Nós vamos dar uma parada por um tempo e talvez a gente volte mais adiante, porque livros extensos têm que ser expostos. Eu sei que alguns já me olharam tristes que querem a exposição, mas a gente vai voltar, né? A gente vai ter que seguir a sequência. Mas hoje Deus trouxe esse texto ao meu coração e eu queria compartilhá-lo com você. Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 18. Assim diz a palavra do Senhor. Antes disso, coloquemos o nosso celular no modo avião. Pronto. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Eu quero desafiar os irmãos a estarem muito atentos à mensagem, não caminharem durante o sermão, mas ouvirem o Senhor falar convosco na pregação da palavra, também deixando o celular de lado e qualquer outra coisa que nos impeça de ouvir a voz do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Bendito Pai Celestial, nós estamos aqui nesta noite para adorar e bendizer o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não há outro além de Ti. Tu és o Todo-Poderoso Senhor, o Deus eterno, excelso, incomparável, o Deus infinito e imutável, o Deus bondoso, amoroso e gracioso, o Deus que nos ama em Cristo Jesus. Pai, se Tu nos lançasses no inferno por causa dos nossos pecados, o Senhor estaria em plena razão e nenhum de nós poderia questionar nada. Mas o Senhor nos amou em Cristo Jesus, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nos selou, Deus ó Pai, no tempo oportuno da nossa história, por meio do Espírito Santo da promessa. E nos tem dado a bênção de caminhar com o Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Deus, tem misericórdia de nós. Não deixa vivermos o Senhor como se a fé fosse algo compartimentalizado em nossa vida. Algo que fazemos somente no domingo e de segunda a sexta nem sequer buscamos Tua face, não nos lembramos de Ti, não compartilhamos Tua palavra, mas pelo contrário, Deus, ajuda a Tua noiva, a Tua igreja a entender que toda a vida foi feita para ser vivida diante da face de Deus. Ó Pai, que ao entender isso então, Tua igreja queira de fato seguir-Te e ser uma bênção nas mãos de Jesus. Então fala ao nosso coração, ó Deus, fala conosco, anima-nos, fortalece-nos, faz de nós verdadeiros seguidores de Jesus, em dias tão difíceis como esses. Abençoa a nossa vida, nos usa, aquece o nosso coração e nos anima a caminhar em fidelidade para contigo. Tudo isso nós te pedimos em nome do nosso grande Rei e Salvador, Jesus Cristo, em nome dele oramos. Amém. A igreja pode sentar-se. Você já ouviu falar de John Harper? Não, pastor, não sei nem quem é. John Harper, irmão, foi um pastor escocês que viveu no final do século XIX e início do século XX. Harper nasceu no ano de 1872. E no interior da Escócia, na sua cidade, com um zelo evangelístico muito grande, com 16 anos de idade, ele começou a pregar nas esquinas das ruas o evangelho do Senhor Jesus. E então, ele foi muito usado por Deus do interior da Escócia, para que muitas pessoas viessem a Cristo. Um dia passou pela sua cidade o pastor da Missão Batista de Londres, e o viu pregando e o levou para essa igreja, e lá ele se tornou um pregador precioso e um pastor distinto. No ano de 1912,
a Moody Memorial Church de Chicago convidou a Igreja Memorial de Moody de Chicago, convidou John Harper como um grande evangelista internacional para ser o seu pastor. Harper tinha uma filhinha pequena de 10 anos de idade, sua esposa tinha falecido. Ele comprou uma passagem num transatlântico chamado Lusitânia, mas na última hora sua passagem foi cancelada. Então ele foi obrigado a comprar a passagem no próximo navio que se dirigiria para a América, chamado Titanic. E Harper desembarcou de Londres no dia 10 de abril de 1912, e no dia 14 de abril o navio bate num grande iceberg, como nós sabemos muito bem. John Harper, então, amados irmãos, tinha direito, por ser um pregador da palavra, um respeitado reverendo, de embarcar naqueles primeiros botes nos quais as pessoas se salvariam. Mas ele acordou sua filhinha que estava em lágrimas, que estava com a sua sobrinha, e ele as embarcou nos botes e disse: eu não posso ir, porque há pessoas aqui que vão perecer e ir para o inferno sem Cristo Jesus, e eu preciso pregar o evangelho a elas. E ele teve direito a um colete salva-vidas. Então, quando o navio se partiu ao meio, as pessoas foram lançadas no mar. Harper, com seu colete, pregava para aquelas pessoas que estavam salvando sua vida, ou em cima de uma tábua, ou com um colete, dizendo: arrependam-se de seus pecados, creiam em Jesus Cristo e vocês serão salvos. Creiam no Senhor, entreguem-se totalmente a Ele. Vocês estão no fundo do mar gelado, mas o Senhor Deus pode salvá-los. Basta que vocês creiam em Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador, como único mediador entre Deus e os homens. E Harper chegou próximo de um homem que não era convertido e perguntou a ele: homem, você está salvo? E ele disse: não, eu não estou. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E de repente então ele nadou para o outro lado e voltou para aquele homem que segurava numa tábua, e aquele homem não tinha o colete. E Harper perguntou a ele novamente: homem, você já está salvo? Ele: não estou. Então Harper tirou o seu colete e disse: toma esse colete, você precisa dele muito mais do que eu. Então ele foi nadando pregar para outras pessoas, e na terceira vez ele volta para esse homem e pergunta: homem, você já é salvo? Ele: não, ainda não. Ele disse: creia no Senhor Jesus e você será salvo. E o homem então disse: então eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E naquele exato momento, John Harper, tomado de hipotermia, afundou no mar, morreu, não chegando ao seu destino na terra, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, mas chegando ao seu destino no céu, na presença de Cristo Jesus. Esse era um discípulo, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Você é um seguidor de Jesus Cristo? Nesse texto que agora lemos, irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus num dos momentos mais apoteóticos do seu ministério. Ele acaba de pregar o Sermão da Montanha, um dos mais belos sermões da história da humanidade, sermão épico. E quando ele desce, vocês sabem muito bem que um leproso vai ao seu encontro e se ajoelha e diz: mestre, se queres podes purificar-me. Religiosos não chegam perto de leprosos naqueles dias. E Jesus, irmãos, aquele leproso carecia talvez do toque da esposa, dos filhos, há anos, pois vivia isolado. Jesus toca nele e ele sente o toque de Jesus, e Jesus disse: eu quero, fica limpo. E aquele homem foi curado naquele exato momento. Depois, entrando em Cafarnaum, Jesus cura o servo de um centurião, que diz a Jesus que ele não era digno de receber Cristo em sua casa, mas reconhece que Jesus tem poder de mandar com a palavra, e esse homem revela crer em Jesus, e Jesus diz que nem mesmo Israel achou fé como a fé desse homem. Depois, amados irmãos, no meio do dia, ele vai à casa de Pedro, e a sogra de Pedro está acamada com uma febre intensa, e Jesus a toma pela mão, e a febre a deixa, e ela então serve. E aquela tarde, na porta da casa de Pedro, irmãos, a Bíblia nos diz que trouxeram-lhe muitos endemoniados, ele expeliu os demônios, curou todos os que estavam doentes, e cumpriu o que está escrito no profeta Isaías 53, ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Os discípulos podiam pensar que aquele era o momento da chegada, da manifestação plena do reino de Deus em Cafarnaum, na porta da casa de Pedro. Pedro podia pensar: meu Deus, um avivamento na porta da minha casa. Lá em Cafarnaum estão as ruínas da casa de Pedro. Se Deus permitir, em março eu levarei os irmãos até lá. Nós estaremos lá no lugar onde aconteceu esse avivamento. E então, nesse momento de grande apoteose, onde os discípulos
acham que devem permanecer ali. Jesus diz o seguinte: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. No clímax da empolgação, um escriba, intérprete da Bíblia, homem preparado, disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus diz a ele: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele não segue o Senhor Jesus. E de repente, então, no fim do texto, um outro homem que é discípulo, ele diz ao Senhor: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu papai. E Jesus disse para ele: deixa os mortos sepultar os próprios mortos, tu, porém, vem e segue-me. E o versículo 23 diz que, entrando os discípulos no barco, seguiram o Senhor Jesus. Esse texto nos apresenta, irmãos, um retrato verdadeiro de quem é seguidor de Cristo. Então, o tema da nossa mensagem é o seguidor de Jesus Cristo. E eu quero desafiar você a olhar para esse texto e responder a pergunta: de fato, eu sou um seguidor de Jesus Cristo? O seguidor de Cristo é alguém que perdeu o controle. O seguidor de Cristo é alguém que perdeu o controle. Versículo 18. Leamos todos. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Irmãos, pensem comigo, os discípulos nunca viram algo como aquilo. Um homem que prega o sermão mais poderoso da história da humanidade. A multidão disse: ele não prega como os escribas. Todos ficam perplexos com a autoridade com a qual ele prega. Ele é o próprio Filho de Deus, nunca um profeta pregou como ele. Ele entra na cidade no fim da manhã, depois daquele dia, cura um leproso, cura um servo do centurião, cura a sogra de Pedro, expulsa muitos demônios, cura enfermos. Um dia de grande avivamento espiritual. Quando os discípulos pensam, amados irmãos, que aquele era o melhor dia das suas vidas e que aquilo nunca poderia acabar, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem a outra margem. Versículo 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Se dependesse de Pedro, irmãos, o texto não fala claramente, mas nós intuímos pelo contexto, ele nunca sairia dali. Está acontecendo um avivamento na porta da casa dele. A cena é para deixar todas as pessoas perplexas. Mas Jesus, amados irmãos, demonstra que ele não está preocupado com o aplauso da multidão. Ele não está disposto a se guiar por agendas humanas. Ele não está disposto a se deixar controlar pelo homem. Ele não quer, amado irmão, buscar uma glória que, de fato, amado irmão, só impressiona homens, mas ele busca exaltar e glorificar o seu próprio Pai. Então ele entende que aquele não é o momento de exultação. Ele ainda tem que sofrer para que nós experimentemos glória, e ele não pode deixar aquele povo confundido. Então ele entra no barco e manda seus discípulos passarem para outra margem. E aqui eles percebem, amados irmãos, que quando nós seguimos a Jesus, nós não estamos no controle das circunstâncias. Quem controla todas as coisas na nossa vida é o Senhor. O seguidor de Cristo é alguém que perdeu o controle, e tendo perdido o controle, não está descontrolado, mas está disposto a perder o controle da sua vida, porque agora ele não controla mais a si mesmo, ele é controlado pelo nosso próprio Senhor. Ele não é dono da sua vida. Ele sabe que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amados irmãos, Saulo de Tarso, que virou Paulo nessa manhã enquanto eu pregava para você aqui, é claro que foi há muitos séculos, mas você viu essa transformação no sermão da manhã, entendeu isso muito bem no clímax da sua segunda viagem missionária. Ele tinha projetado ir a Éfeso, uma das maiores cidades do mundo, uma das 8 maravilhas do mundo antigo, uma cidade cosmopolita, a mais influente da província romana, amados irmãos, da Ásia, onde fica a Turquia nos dias de hoje. Estava lá o templo de Diana dos Efésios, e ele queria alcançar toda aquela região naquele grande centro. E ele está com seus amigos Silas e Lucas pretendendo ir para a Ásia, mas em Atos 16 diz que o Espírito do Senhor não permitiu. Então ele contornou Mísia, tentou ir para a Bitínia, amados irmãos, mais a nordeste da Turquia, e o texto diz que o Espírito de Jesus não o permitiu. Então contornou Mísia e parou em Troade, próximo da
cidade épica, Troia, de onde ela provavelmente ficaria, não é verdade? Ele para em Troade. E ali ele ora com seus amigos, pedindo direção a Deus. E então, à noite, numa visão, aparece a Paulo um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele diz Lucas diz em Atos 16:10 que eles imediatamente se levantaram, se prepararam e passaram a Macedônia e foram para Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Atenas, pregar a palavra de Deus. Eu e você precisamos entender, irmão, que quando nós somos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, nós podemos até fazer planos, mas as coisas da nossa vida não vão acontecer sempre do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, da maneira como nós planejamos. E nós não podemos ficar desesperados quando as coisas não acontecerem do jeito que nós desejávamos, porque nós perdemos o controle. Veja bem, se você é de Cristo Jesus, você perdeu o controle da sua vida. Mas você, meu querido amigo e irmão, não é descontrolado, você é controlado pelo Senhor. Talvez você fez planos e os seus planos deram errado. Talvez você tinha projetos que não aconteceram. Talvez você imaginou chegar nessa etapa da sua vida gozando de mais tranquilidade e paz do que você tem nesse momento. Mas preste atenção, ainda que as coisas não tenham acontecido do seu jeito, não se preocupe, você não está no controle, mas Jesus controla todas as coisas. E se Ele mandou que você se levante e passe para outra margem, você tem que se levantar e obedecer, porque Ele te comprou com o sangue dele. E agora você não pertence mais a si mesmo, você pertence a Ele. O seguidor de Jesus Cristo é alguém que perdeu o controle. Perdeu, meu irmão, né? Literalmente, né? Que nem, você toma cuidado em alguma cidade grande desse Brasil, aí se você andar, o cara vai chegar perto de você e falar assim: perdeu o Playboy, né? Não é verdade? Você perdeu o Playboy, né? Mas você ganhou a graça de graça na salvação de Cristo Jesus. Perdeu, mas de graça ganhou a salvação. O seguidor de Cristo é alguém que perdeu o controle. Pare de querer controlar a sua vida do seu jeito e diga: Deus, me ensina a viver conforme o teu propósito, conforme o teu plano, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, para a tua glória e não para a minha. Olhando para o texto, você é um seguidor de Jesus Cristo? Quem controla a sua vida é o Senhor ou é você mesmo? O texto continua a nos apresentar esse retrato do seguidor de Cristo. E o seguidor de Cristo não é somente alguém que perdeu o controle. O seguidor de Cristo é alguém que deve renunciar. O seguidor de Cristo é alguém que deve renunciar. Versículo de número 19 e 20. Eu vou ler o 19 e vocês o 20. Então, aproximando-se dele, o escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Vocês o 20. Jesus, amados irmãos e irmãs, não se empolga com o entusiasmo humano. Aqui está um homem que é um escriba, é um exegeta, é um intérprete da lei. Ele é a mistura, amados irmãos, de um exegeta bíblico com um advogado naqueles dias. Era um pregador e um conhecedor da lei. E ele, mesmo sendo um homem intelectual, ficou tão entusiasmado com os milagres que Jesus fazia, que disse: Mestre, eu vou te seguir para onde quer que eu for. E então Jesus desnuda as intenções, os propósitos equivocados do coração daquele homem, porque ele não está disposto a seguir a Jesus a qualquer lugar. Jesus diz: as raposas têm suas covas, elas moram nos buracos, as aves têm seus ninhos nas árvores, mas o filho do homem não tem nem travesseiro, não tem lugar de dormir, não tem onde reclinar sua cabeça. E aqui, se você olha para o texto, a Bíblia não diz que esse homem seguiu Jesus. A profissão de fé dele foi efusiva, enquanto ele viveu a apoteose
o milagre e as grandes bênçãos. Mas quando ele percebeu que para seguir Jesus, ele tinha que renunciar tudo aquilo que ele tinha, o texto não diz que ele seguiu o Senhor, e a ideia é muito mais clara, de fato ele não seguiu o Senhor. Então Jesus nos ensina que, se nós somos seguidores de Cristo, nós devemos estar dispostos a renunciar, e se o Senhor exige de nós, irmãos, uma renúncia total, é isso que nós devemos fazer. Certa feita, convocando discípulos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz que se você quer ser discípulo e seguidor dele, você tem que renunciar os seus próprios desejos, você tem que tomar a sua cruz, tem que estar disposto a morrer por ele, a sofrer por ele, você tem que seguir nos passos dele e realizar a sua vontade. Se o Senhor Jesus te chamasse hoje e te dissesse: abra mão da sua bela casa por mim, você estaria disposto a abrir mão da sua bela casa por ele? Se o Senhor Jesus te dissesse: o seu negócio que está indo de vento em popa, eu quero que você feche, abandone tudo isso e vá ser um missionário na África, você está disposto a ir? Ah, mas eu tenho projetos, planos pessoais de sucesso nessa vida, eu quero que você vá para a Europa pregar Jesus Cristo, ou para a Ásia, ou para a Arábia, você estaria disposto a renunciar tudo quanto você tem, por amor daquele que renunciou à glória, mesmo sendo o mais importante, o mais brilhante, o mais rico de todos, abandonou tudo por amor de você? Você estaria disposto a renunciar tudo por causa do nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo? Amados irmãos, há alguns anos muitos obreiros me ligam quando vão mudar de campo: reverendo Roster, eu estou deixando a igreja que estou mudando e estou indo para outro lugar, o senhor poderia me ajudar? E a gente conhece irmãos, conhece pessoas, igrejas às vezes nos pedem pastores, e com grande alegria, se nós encontramos bons pastores, é claro que nós indicamos para as igrejas. Mas uma vez, irmãos, me ligou um pastor dizendo o seguinte: meu irmão, eu quero que você me indique uma igreja. Eu falei: tá bom, meu amado, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu quero uma igreja ou em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília, ou em Belo Horizonte. Eu falei: ô louco, hã? Eu falei: como é que é? Não, ele é isso mesmo, eu quero igreja ou em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília, ou em Belo Horizonte. Eu falei: nossa, que legal, hein? Hã? Que coisa interessante. Desde quando a gente que manda? Desde quando o Senhor Jesus perdeu o controle? Irmãos, há pessoas que desobedecem o chamado de Deus somente para dar com os burros na água. Eu já vi pessoas sendo chamadas por Deus para distintos lugares, mas elas, por amor à comodidade dessa vida, por amor ao dinheiro, por amor àquilo que atrai a aparência de todos os homens, ficarem em um determinado lugar e até destruírem a sua própria família por não obedecerem o chamado do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender, irmãos, qual é o chamado do Senhor para nós. E se o Senhor nos chamar a renunciar a casa, se o Senhor nos chamar a renunciar um emprego, se o Senhor nos chamar a renunciar o projeto pessoal, se o Senhor nos chamar a renunciar aquela bela escola na qual desejávamos estudar, se for por amor do nome de Jesus, se for para a glória do nome de Jesus, Ele renunciou sua glória por amor de nós. Nunca ninguém nos amou como Jesus. Se o Senhor exigir, você precisa renunciar a tudo quanto tem. Se você não renunciar, você não pode ser discípulo de Jesus. Ele disse isso: quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O seguidor de Cristo é alguém que deve renunciar. É alguém que perdeu o controle, é alguém que deve renunciar. Você está disposto a renunciar por amor do seu Senhor? A Abraão ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E aquele homem, com mais de 300 homens nascidos dentro de casa, movendo uma grande infraestrutura familiar, abandona a família de seu pai, seus amigos, sua terra, e vai para um lugar que não sabia para onde era, para seguir o seu Deus que lhe havia encontrado e de quem ele tinha recebido de graça a salvação e as promessas. Nós precisamos de verdadeiros filhos e filhas de Abraão, que estejam dispostos a renunciar a tudo aquilo que lhes atrapalha de ser uma grande bênção, a renunciar ao pecado, a renunciar aos prazeres desta vida, a renunciar à glória humana, para dedicar-se para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Faça isso, porque Ele renunciou à glória por amor de você.
Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você é um seguidor de Jesus Cristo? O seguidor de Jesus é alguém que perde o controle. O seguidor de Jesus é alguém que deve renunciar. Mas em último lugar, o nosso texto nos diz nesta noite que o seguidor de Jesus Cristo é alguém que deve priorizá-lo. O seguidor de Jesus Cristo é alguém que deve priorizá-lo. Versículos de número 21 e 22. Eu lerei o 21, você lerá o 22. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Preste atenção, irmão, que o texto diz que esse moço é discípulo. Graças a Deus, o escriba não era. Olha aqui o que diz o versículo que nós lemos. E outro dos discípulos. Então esse moço, apesar de ser repreendido, entrou no barco, porque o versículo 23 diz aqui: então, entrando ele no barco, seus discípulos. Ele era discípulo. Graças a Deus por isso. Mas sendo discípulo, ele precisou aprender que quando nós cremos em Jesus, Jesus não divide o lugar dele na minha e na sua vida com ninguém. Ele requer prioridade absoluta. Prioridade absoluta. O que há de errado em sepultar seu pai? Até se espera de um bom filho que ele abra mão dos seus projetos pessoais para sepultar seu pai e sua mãe. E aqui está esse moço dizendo: mestre, eu quero seguir-te, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Irmãos, nós não sabemos se o pai dele tinha acabado de morrer, ou se ele queria esperar até chegar à morte do pai. Alguns comentaristas, para pensar mais lógica a questão, dizem que ele estava esperando a morte do pai e queria seguir Jesus só depois que o pai morresse. Mas o texto não deixa claro isso. Talvez a ideia mais aparente é que de fato o pai dele morreu. E aí Jesus parece um tanto quanto duro, mas Jesus quer ensinar a ele, quer ensinar os que estão ao seu redor naquele dia, quer ensinar a todos os cristãos de todos os tempos, quer ensinar a você que está aqui em São Paulo, no início do mês de junho do ano 2019 de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor não divide o lugar dele na minha e na sua vida com ninguém. Ninguém. Ele diz ao moço: deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e segue-me. Jesus parece um tanto quanto duro, mas é para mostrar-nos, amados irmãos e irmãs, que Ele nunca dividirá o seu lugar na minha e na sua vida com ninguém. Existe alguém ocupando o lugar do Senhor na sua vida, meu irmão? Existe algum sonho, algum projeto pessoal ocupando o lugar do Senhor na sua vida? Eu quero dizer para você, se existe algum sonho, algum projeto pessoal, algum plano ocupando o lugar do Senhor na sua vida, esse sonho tem que morrer, irmão. Porque o Senhor te comprou com o sangue dele e Ele não tolera que exista deuses na sua vida antes dele mesmo. Ele é a primeira prioridade na sua vida. Então, se alguma coisa ocupa o lugar do Senhor na sua vida, o Senhor vai tirar isso de você. E vai tirar porque Ele te ama. A não ser que essa bênção que está ocupando o primeiro lugar na sua vida passe a um segundo plano. E você de fato então ame a Deus sobre todas as coisas e depois ame ao próximo como a si mesmo. Mas se você colocar qualquer coisa no lugar de Deus, preste atenção, irmão, essa coisa vai te matar. Porque isso vai se tornar um ídolo, e ídolos matam. O nosso coração foi preparado para ter Deus em primeiro lugar. Como já disseram sábios homens como Fyodor Dostoiévski ou Blaise Pascal, Dostoiévski diz que dentro do nosso peito há um vazio do tamanho de Deus. Pascal diz que há um buraco que é do formato de Deus. Então só Deus pode ocupar este lugar. E todas as vezes, irmãos, que qualquer coisa, projeto, bem ou pessoa ocupa esse lugar, nós vamos viver tristes, frustrados e deprimidos, porque as coisas não aconteceram do jeito que nós desejávamos. Existe alguma coisa na sua vida que ocupa o lugar de Deus?
Talvez você esteja deprimido porque um projeto seu não se realizou. Mas não será que você estava colocando o seu projeto no lugar do Senhor? Não será que você tinha se esquecido de Deus, de priorizá-lo, de amá-lo, de buscá-lo, de servi-lo com todo o seu coração, e foi necessário que o Senhor te visitasse com aflição, para que você entendesse que os mortos é que sepultam seus mortos, tu porém tens que seguir a Jesus sobre todas as coisas e antes de todas as coisas. Irmãos, o Senhor não divide o lugar dele na nossa vida com ninguém. Certa vez eu li um livro preciosíssimo de Tim Keller, que, se Deus quiser, vou propor para ler com os meus presbíteros, um dos melhores livros que já li, irmãos, na minha vida. Eu recomendo aos irmãos. Esse livro se chama Deuses Falsos. Tim Keller, em determinado momento, diz no seu livro o seguinte: que nós só podemos amar alguém da maneira correta como essa pessoa precisa ser amada, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Se eu amar a minha esposa mais do que a Deus, eu a idolatrarei e beijarei o chão no qual ela pisa. E se ela não for uma mulher quebrantada, ela se sentirá divina e se exaltará e será penalizada por causa disso. Mas se eu amá-la mais do que a Deus, ela será o meu Deus. E como meu Deus, ela não terá o direito de errar. E no dia em que ela errar, então eu virei contra ela com toda a minha fúria, porque ela é Deus e Deus me decepcionou. E Deus não pode me decepcionar. E então, nesse contexto, ele diz que nós só podemos amar qualquer pessoa corretamente quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Porque aí nós não idolatraremos a pessoa a que amamos e não colocaremos sobre ela uma carga que ela não pode carregar. Porque ninguém suporta adoração, irmãos. Ninguém suporta adoração. Alguns domingos atrás eu preguei sobre Herodes fazendo um grande discurso na cidade de Cesareia, em uns jogos em homenagem ao imperador. E então ele faz o discurso e os tírios e os sidônios dizem: é voz de um homem, não é voz de Deus, não é voz de homem. E Herodes recebe aquela adoração e naquele momento ele é atacado e comido de vermes. Ninguém é capaz de suportar a adoração. Quando você adora uma pessoa, essa pessoa não tem o poder de carregar essa carga, porque ela não é Deus, ela não pode suprir as expectativas de Deus, ela não é perfeita. Nós não podemos colocar ninguém no lugar de Deus, nem nossa esposa, nem nossos filhos, nem nosso pastor. Nós temos que amar a todas essas pessoas intensamente, mas se nós colocamos essas pessoas no lugar de Deus, nós viveremos tremendamente frustrados com elas. Quando pais colocam seus filhos no lugar de Deus, eles colocam sobre eles a pressão do perfeccionismo. Então o filho chega em casa e diz assim: papai, tirei 9. Ele: podia ser 10, né? Não agradece a Deus porque o filho tirou 9 e foi a melhor nota da sala. Por que você não tirou 10? Que responsabilidade é essa? Você tem capacidade para tirar 11 acima da nota. Colocou um peso sobre o filho que ele não pode carregar. O filho não é Deus. E geralmente quando pais colocam esse peso sobre filhos, irmãos, ou os filhos se tornam pessoas desajustadas, porque eles não têm a capacidade de aguentar essa pressão, esse desejo do perfeccionismo, ou eles se tornam pessoas apagadas, deprimidas, porque nunca conseguem satisfazer as expectativas de seus pais. Nós não podemos priorizar nem filhos, nem cônjuge, nem qualquer pessoa no lugar do Senhor, porque ninguém é capaz de suportar a adoração. Se você adora alguém, você vai matar essa pessoa e você também vai morrer. Então, em nome de Cristo Jesus, entenda muito bem que o Senhor requer o primeiro lugar na sua vida, porque Ele te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Se você coloca seus bens no lugar de Deus, irmão, eu já vi pessoas tremendamente ricas que tinham muitos imóveis e colocaram seus imóveis e a sua segurança nos seus bens, e de repente o Senhor vem e traz uma crise e a pessoa quebra e perde tudo quanto tem, porque colocou a sua segurança nos seus bens e fez dos seus bens o seu próprio Deus. Meu irmão, você não está seguro se a sua segurança
não estiver em Jesus. Você não está seguro se a sua segurança não está no Senhor Jesus. O seu emprego você pode perder, os seus imóveis alguém pode tomar, pessoas podem trair você e te abandonar, mas Jesus é aquele que diz a você: eu nunca deixarei você, eu jamais te abandonarei, eu comprei você com o meu próprio sangue e das minhas mãos ninguém tira você. Então, meu irmão, priorize o Senhor. A igreja de Éfeso, em Apocalipse, que era a melhor igreja doutrinariamente preparada da história da igreja, uma igreja que aguentou perseguição, uma igreja que não tolerou pecado e aplicou a disciplina, uma igreja laboriosa que tinha muitas atividades. O Senhor Jesus diz a ela: eu estou contra você, porque você abandonou o primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu virei a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Veja bem, uma igreja firme doutrinariamente, uma igreja piedosa na disciplina, uma igreja que trabalhava muito, que aguentou o sofrimento. Jesus disse que estava contra ela, porque ela deixou de amar o Senhor. Ela deixou de invocar a presença do Senhor em oração. Ela deixou de sentar-se para ouvir a palavra do Senhor com reverência. Ela perdeu, irmãos, o senso de maravilhamento. Ela perdeu o senso. Eu vou pregar no próximo texto aqui no congresso, na semana que vem, a partir do versículo 23. E no final, quando Jesus anda sobre o mar, os discípulos dizem: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Eles vivem à beira da perplexidade. Irmãos, muitas vezes nós perdemos a perspectiva da perplexidade, nós perdemos a perspectiva do maravilhamento. Nossa vida ficou matemática demais, as coisas estão dentro do nosso controle, tudo acontece como esperado. Nós já não tememos o nosso Deus e não esperamos grandes coisas de Deus na nossa vida. Mas eu quero dizer a você nessa noite: se você é discípulo de Cristo Jesus, entenda que você já perdeu o controle e tem que abrir mão do controle para não sofrer. Entenda que você tem que renunciar a tudo aquilo que te atrapalha de ser uma bênção e cumprir o chamado de Deus em sua vida. Entenda muito bem que Jesus é a prioridade. Ele não vai aceitar o segundo lugar em sua vida, porque Ele sabe que a maior bênção que você precisa é ter comunhão com Ele. E até isso acontecer, de um jeito ou de outro, Ele vai trazer você para a presença dEle. Então, meu irmão, perca o controle, renuncie a tudo quanto tem, priorize o Senhor, porque nunca ninguém amou você como Jesus, que deu a vida na cruz para te salvar e te comprou com o sangue dele. Ele ressuscitou e ele vai formar o caráter dele em você, seja pela tranquilidade ou pela disciplina, mas no dia final você será parecido com ele. Que Deus faça de você um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Que Deus faça de você uma verdadeira seguidora de Jesus Cristo. E como John Harper, você esteja disposto, se necessário for, a renunciar à sua própria vida para cumprir o chamado de Deus para você. Que Deus faça você um fiel seguidor de Jesus Cristo, hoje, amanhã e para sempre. Amém.